Olá, olá, meu povo. Entrei aí 2 minutinhos antes no meu horário. Olá, Adriana linda. Olá, Márcia. Entrei aí uns minutinhos antes pra ver se eu ainda dava conta das lives e vamos embora. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, né? Para quem assistiu essa live gravada, sejam bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Diz para mim saber se tá tudo ok aqui na transmissão. Olá, Márcia. Confirma aí para mim se vocês... Oi, Jacira, quanto tempo? Márcia tá ouvindo bem? Beleza. O importante é que vocês consigam me ver e me ouvir. Senão a gente precisa fazer uns ajustes aí. Perfeito, a Adri disse também. Muito bem. Muito bem. Então, temos aí o pessoal de Chapecó e temos um pessoal de Goiás. Olha que honra! Nos prestigiando. Muito obrigada pela presença, pessoas lindas. Que legal, bom ver vocês, bom rever vocês. Espero estar contribuindo com a vida de vocês hoje e com essa ideia e esse projeto que a gente vai apresentar para vocês nessa noite. A ideia... Oi, Jéssica, seja bem-vinda. A ideia é estar passando um pouquinho dessa ideia desse projeto novo, contribuir com a vida de vocês. E transbordar aí um pouco de experiência de vida, de mulheres reais, porque a gente vê muito player, né? Muita mulher aí fazendo live, enfim, que já tá muito, como que eu diria, famosa, né? E aí eu tô trazendo um pouquinho de uma pegada um pouco diferente para esse momento. Então, vou estar explicando para vocês o que vai ser esse projeto, como é que ele vai funcionar. Vou falar um pouquinho da minha experiência. Vou falar um pouquinho do meu aprendizado, uma mensagem final. E para quem ficar até o final, mais um segredo revelado aí do que tem por trás desse projeto. Que eu recebi recentemente, depois de ter apresentado ele ao público. Olá, Marilice entrou. A minha mãe entrou. Dela Gerise entrou. Diz pra mim o nome de vocês aí, pra quem eu não tô conseguindo identificar o nome. Sejam todas bem-vindas. Todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo. Todo mundo sabe que eu falo muito quando começo a abrir a boca. Então eu vou fazer o possível para ser bem focal nessa live e nas outras também que a gente vai estar realizando, para que a gente possa, né, acelerar e fazer com que seja uma live compacta, com um conteúdo, contribuindo com a vida de vocês, sem tomar muito do tempo, porque a gente sabe que a vida da gente é muito, né, sempre tá todo mundo fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e o tempo inteiro, todo mundo ocupado. Então assim, pessoal, vamos começar. E aí o pessoal vai chegando. Ah, tá, tem que pedir, agora que eu lembrei. Tem que pedir para vocês encaminharem essa live para as amigas, para que elas possam nos assistir. Encaminha aí as lives para as amigas de vocês, para que elas possam tá vindo aí também conversar conosco. Quem puder encaminha para as amigas e vamos lá. Muito bem, muito bem. Tô encaminhando. E aí vamos para o nosso objetivo. Olá, Hugo! Olá, Micheline! Pessoal chegando. Então vamos lá. A ideia, né? Por que eu criei, ou desenvolvi, enfim, né? Que eu recebi, na verdade, esse presente desse projeto. Todo mundo sabe, eu acredito eu, que recentemente eu fiz a divulgação de um livro em que eu escrevi, né?
Eu lancei ele, como eu contei em outras lives, em São Paulo, no resort do Pablo Marçal, e desde que eu tomei algumas decisões na minha vida, a minha vida começou a mudar muito, né? E de forma muito acelerada. E aí eu tive um ano para concluir esse livro, ainda ficaram coisas ainda para serem corrigidas, mas de tudo isso saiu esse livro, a ideia de estar fazendo uma editora, ter uma editora própria, estar lançando outros livros que já estão encaminhados. E eu fiz então esse relançamento, que daria para dizer, ou um dia de autógrafos. E o que aconteceu nesse dia de autógrafos? E esse projeto ele veio depois desse evento do dia 17 de dezembro. No dia 17, muitas pessoas foram lá, me prestigiaram, contribuíram com a minha vida, me parabenizaram, desejaram, né, felicidades nessa nova carreira, vamos dizer assim, nesse novo nicho de atividade. E eu fiquei muito feliz, né, porque eu nem esperava algumas pessoas que estavam lá. Oi, Tiago, oi, Rejane, galera entrando, Jacir, boa noite, Hugo. Então, teve pessoas que foram lá me prestigiar, ó, até meu pai entrou na live, que eu não esperava. Porque às vezes a gente recebe presentes, né, de pessoas que a gente não imagina que a gente vai receber. E isso pra mim foi muito impactante. E pessoas que eu acreditava piamente que estariam lá, não estavam. Algumas nem me parabenizaram, algumas nem se deram ao luxo de me dar um retorno, algumas se justificaram, né? Falaram que iam conversar comigo em janeiro. Então eu fiquei realmente muito impactada com o que eu vivi lá, né? Desse acontecimento, assim, dessas situações inesperadas. Então essas pessoas que elas contribuíram com a minha vida, eu senti uma necessidade muito grande, as pessoas que estavam lá me apoiando, que compraram o livro, enfim. Eu senti uma necessidade muito grande de contribuir com a vida delas de alguma forma, né? Inclusive as meninas que estavam lá no dia nos auxiliando, né? Minha mãe estava lá porque era minha mãe, é minha mãe. Mas as meninas que estavam lá, as mulheres que estavam lá, elas estavam lá de coração, porque elas são minhas amigas e porque elas me admiram e porque elas, né, aceitaram um convite para estar lá comigo, contribuindo com a minha vida. E aí eu senti isso muito forte no meu coração. Contribuir, devolver para elas de alguma forma isso que elas me fizeram sentir naquele dia, né? Porque aquele dia eu fui realmente acolhida. Escrever um livro não é fácil, gente. Abrir segredos, muito menos, né? Dificilmente alguém abre segredos. As pessoas escrevem histórias, escrevem roteiros, escrevem teorias, métodos. E eu já comecei abrindo segredos. Então foi muito impactante para mim essa experiência e eu senti no meu coração. E aí eu não entendi o que eu ia fazer, eu não sabia como contribuir, de que forma. Valeu, Rejane. A Mariellen entrou, Carla... Sejam todas bem-vindas. E eu comecei a orar, pedir para Deus que Ele me iluminasse, que Ele me fizesse entender o que Ele queria comigo. Né? Como que eu vou contribuir com essas pessoas? E aí surgiu a ideia das lives, né? Então, foram mulheres e foram homens também lá me prestigiar, comprar o livro e depois me parabenizar, meus amigos, enfim, minhas amigas, pessoas que eu não esperava, como eu falei. E aí a ideia surgiu começar com as mulheres, né? Com as minhas amigas, que eu digo. Por isso que o título é Kátia Elisa e as Amigas. Então o projeto em si é para nós podermos falar, trazer lives, né? Trazer collabs, que nem a gente fala no marketing digital, com mulheres reais, mulheres empreendedoras que estão hoje numa carreira, e aí são vários os nichos possíveis, né? Só que mulheres reais. Como eu disse para vocês antes, existe muita blogueira que hoje está super famosa, existe muita gente fazendo sucesso na internet, que vive disso, e eu acho isso ótimo. E quando eu comecei a buscar o marketing digital, foi isso que eu fui buscar, né? Eu fui buscar ter uma outra renda, ampliar minha renda, e aí eu encontrei além da questão financeira das possibilidades, eu encontrei uma outra realidade, né? Ó, Raquel entrou. Obrigada, Mariellen. Estamos juntas, é isso aí.
Ó, a Ká, a minha prima, sejam bem-vindas todas. Então, a ideia é estar fazendo as lives, né, com essas mulheres que hoje são empreendedoras, que hoje são mães, que hoje são mulheres reais, que têm uma vida real, que pouco usam rede social, que pouco fazem lives, que de repente elas vão descobrir esse amor também pela internet, pelo marketing digital, né? Elas também vão poder ter a oportunidade daqui a pouco de ter o trabalho delas exposto nas redes sociais. Então essa é a minha ideia, né? Que a gente possa trazer essas mulheres reais também para esse mundo das redes sociais, do marketing digital. Então vamos ter 2 lives por semana. A princípio eu já tenho até mês de fevereiro praticamente fechado, né? Com as que eu falei, todas ficaram, confesso que um pouco assim nervosas, porque nunca fizeram uma live, então não sabem o que vão falar. Mas eu acalmei elas e falei que a gente vai organizar e vai ser tudo certo, né? A gente vai fazer tudo de uma forma bem descontraída, sem pressão, sem formalidade, que é para trazer elas para esse mundo mesmo, né? Tirar elas do anonimato e trazer para esse mundo da internet. Que é um mundo que eu me apaixonei, que é um mundo que eu queria estar muito mais, mas hoje, pelo tempo, eu não consigo dar conta. Então, nós vamos ter 2 por semana, salvo algum dia que eu não consigo encaixar com a mulher, né? A mulher real. Normalmente no horário de noite, né? A partir de 7 horas, que é o horário que normalmente a gente faz lives e que mais tem público. Então, eu tô fazendo hoje às 6h30 em função da minha agenda. Depois, às 8 eu tenho outro compromisso, então eu não consigo. Então, vai ser esporádico esses horários alternativos. Normalmente no horário das 19 horas. Qual que é a ideia? Cada uma dessas mulheres tem um nicho de realidade, tá? Estamos começando com essas que contribuíram com a minha vida no livro, que contribuíram com a minha vida indo lá comigo me prestigiar. Mas eu já senti que provavelmente isso vai se expandir e que outras mulheres que contribuíram com a minha vida também se agregarão a esse projeto. E eu estou muito feliz e quero dizer que sim, se eu não cheguei até você ainda e você está interessada, vai acompanhar nós nessa proposta e sentir que você quer também fazer parte, me chama no direct, me manda um informe que a gente vai agendar. Clínica Viva entrou, o André, meu amigo, entrou, sejam todos bem-vindos. Dala Vivi Oliveira entrou, sejam todos bem-vindos. Pessoal, estão conseguindo entender? Estou sendo clara? Juliana entrou. Como que tá ouvir um pouquinho dessa ideia? Essa nova proposta aí, um pouquinho diferente, né? Normalmente a gente faz collabs com pessoas famosas, porque a gente quer crescer no Instagram, porque a gente quer vender produto, e não deixa de ter uma certa intenção, mas hoje a gente não tem produto para vender, né? Então a gente vai se vender a nós mesmas, e a ideia é estar trazendo essas mulheres reais para as redes sociais, para que elas possam estar contribuindo com a vida de vocês. O que vai acontecer? E eu já visualizei isso, né? São vários nichos, são várias profissionais, são várias empresas. E então muitas delas vocês nem conhecem. Só que talvez algumas delas vocês vão se conectar, né? E vão acabar entrando em contato. Então a ideia sim é que a gente possa crescer nesse projeto, tá? Então por isso que é bom que vocês espalhem, né, essas lives para que as pessoas possam se conectar, ok? Ó, a Rejane falou que quer o livro. Me chama no direct, Rejane. Ainda temos algumas edições aí. Só essas 100 vão ser assinadas, hein? Então, quem não tem, corre, tá? Ó, a Jéssica falou, tem muitas pessoas anônimas com trajetórias lindas. Então, Jéssica, você pegou exatamente a essência do projeto, tá? É exatamente isso. É trazer essas mulheres anônimas que estão se esforçando e que têm um trabalho maravilhoso e que, muito além de estar numa carreira de marketing digital, por exemplo, elas são mulheres reais. Elas têm filho, elas têm casa, elas têm marido, elas são mulheres, né? Então, claro que as mulheres, as players, né, e essas mulheres mais famosas, elas também têm isso. Mas nosso objetivo e o que eu senti muito no meu coração foi trazer as mulheres reais. Então, o nosso projeto, ele vai estar trazendo mulheres reais. Então, eu espero muito que vocês se conectem, espero muito que vocês nos acompanhem,
porque cada dia vai ter uma história real aqui para nós falarmos um pouquinho. E elas vão trazer a história delas, vão trazer a experiência, vão trazer o nicho do mercado, vão trazer as bagagens que elas têm, né, para nós, para contribuir com as nossas vidas. O que vai acontecer no final de cada live, tá, pessoal? Eu vou estar compilando essas informações e tirando as informações principais, vou estar fazendo, não vai ser bem um e-book, mas vai ser como se fosse um folder, um flyer, alguma coisa assim, né, que a gente tem muita disponibilidade disso nos próprios aplicativos de artes, e eu vou disponibilizar esse conteúdo resumido no nosso grupo de transbordo. Então, para quem não sabe, eu tenho hoje um grupo de transbordar para mulheres, ele é específico para mulheres, desculpa homens, vamos criar um para vocês também. E aí eu vou estar compilando essas informações para vocês. Quem não está no meu grupo e tiver interessado em estar participando, me chama no direct que eu incluo você lá. É um grupo muito suave, o pessoal não fica lá falando e falando, né? É um grupo bem que sabe se conter, né? Mas quando precisa, tá lá para compartilhar, para se disponibilizar e trocar informações, conhecimento e tudo mais. Vou assim, quando eu for pra Maravilha, eu vou te levar. Quem sabe se você não for, você vem, né? Mas vamos marcar aí, de repente, o final de semana pra eu ir. Isso aí, Regiane. Muito bem. Então, a ideia do projeto é essa. Porque também que nós vamos trazer essa linha mulher empreendedora, né? Por que veio isso assim? Como eu falei pra vocês, eu recebi esse presente desse projeto. No começo eu não entendi, porque eu fiquei pensando o que eu vou fazer, como que eu vou conduzir, qual que é o objetivo, qual que é a finalidade. E aí as respostas elas foram vindo, né? Através de muita oração. Confesso que fiz jejum também para receber as informações. Então as respostas elas foram vindo para mim, né? Então eu já tô aí um mês e pouco, talvez até um pouco mais, projetando esse projeto. E hoje estamos lançando. Teremos a próxima live e a primeira com uma amiga na quinta agora, dia 19 às 19 horas, para você já saber. E eu vou estar sempre postando no Instagram, ok? Então, como eu estava falando, nós vamos falar de mulheres empreendedoras, e aí de vários nichos. Eu não tenho muita bagagem, vamos falar assim, na questão de empreendedorismo, né? Eu não sou uma mulher empreendedora. Eu estou iniciando, por exemplo, uma carreira nova agora na escrita, escrevendo livro enquanto escritora, na parte editorial de um livro, né, completo, enquanto editora com equipe completa, para escrever os meus e os outros de quem tiver esse interesse, e aí a gente vai fazer escritas enquanto autora, né, eu própria, enquanto ghostwriter, que é quando as pessoas contam a história e aí a gente escreve e a pessoa que sai, o nome que sai é o nome da autora, da pessoa que tem a história, né? Então, a minha história de empreendedora, por exemplo, ela vai estar começando agora. Dentro desse nicho eu não tenho muita bagagem para compartilhar com vocês. Mas eu tenho uma bagagem de empreendedorismo que deu errado, eu diria, que eu acredito que a maioria de vocês não saiba, até vou perguntar aí para quem sabe disso. Eu já abri, há muitos anos atrás, uma floricultura. Digam pra mim quem sabe dessa minha história. Levanta a mão aí nos comentários. Que eu já tive uma floricultura. Já entreguei cesta de café da manhã, já entreguei buquê de flor, já fiz aquelas flores todas trançadas, já enfeitei vasos de rosas, vasos de flores, girassóis, enfim. Quem aí já sabia desse meu dom? Acho que ninguém aí que eu tô vendo que tá na live, fora minha mãe e meu pai, né? Mas eu acredito que ninguém. Então, olha ali, ó, a pessoa que revisou meu livro, a Marilice, ela disse que não sabia e ainda deu risada. Gente, eu me arrisquei aí nesse nicho de flores. Só sei que teve a floricultura, minha prima disse que sabe que teve. Então, essa minha única experiência, eu não venho de uma família empreendedora, né? Quem conhece meu pai, sim, ele tem uma empresa. Ele teve 2 empresas, 3 empresas praticamente, num nicho muito próximo, tudo relacionado a caminhões, né? Caminhão.
Mas eu não tenho essa veia, ou pelo menos achava que não tinha essa veia empreendedora. Queria muito, desde muito nova, ter sido empreendedora, ou seja, muitos players hoje falam que desde muito novos, 9, 8, 10, 11, 12 anos, já trabalhavam, já exerciam funções. A Raquel não sabia, é verdade, ninguém sabia. Acho que esse não tá no livro, né? Esses segredos não tá no livro. E muitos players que têm sucesso hoje, eles falam que eles sempre foram empreendedores, desde muito novos, e que carregam isso na veia. Eu confesso que toda vez que eu escuto isso, eu penso assim, tá, mas então porque eu não sou empreendedora e não tenho isso na veia, quer dizer que eu não posso empreender? Isso sempre foi uma das minhas dúvidas. E talvez isso tenha me travado por muito tempo. E talvez tenha sido também a história de algumas de vocês. Porque você não foi empreendedor, ou não teve um pai empreendedor, ou não tem uma história de empreendedorismo, você talvez ache, ou acredite, ou tenha uma crença limitante que você não possa empreender. Salvo engano. Porque a gente pode tudo que a gente quiser, certo? Se estiver do agrado da vontade de Deus e da natureza. Porque se não estiver, não acontece, gente. Então, assim, eu sempre ouvi isso e pensava assim, será que eu estou, né, nessa questão de empreender, nesse público aí que vai ter sucesso empreendendo? E aí a minha primeira e única tentativa foi frustrante. Com 8 meses de floricultura, nós tivemos que fechar. Eu aprendi algumas coisas nessa experiência e é isso que eu vou compartilhar com vocês um pouco agora, de uma forma bem breve, né? Que eu acredito que talvez vocês já tenham se deparado com isso. Quem já tenha se deparado, diz aí ok e confirma aí pra mim. A Mariellen também não sabia, dificilmente alguém sabia. Faz muitos anos, eu acredito que talvez uns 10 anos, mais ou menos, eu devia ter uns 30 e poucos. E aí, nessa experiência de uns 30 e poucos anos, muitas coisas eu percebi, né? E eu aprendi a ter alguns cuidados. O problema é que esses cuidados que eu aprendi a ter naquela época, eles me travaram, tá? Quais cuidados? Na época eu abri uma floricultura com sociedade, numa promessa maior da pessoa do que minha. Numa vontade maior da pessoa do que minha. Ou seja, ela entrou com o sonho e eu entrei com o dinheiro, né? Depois eu entrei com a bunda, ela entrou com o pé. Mas tá tudo certo, né? Já foi ressignificado isso tudo dentro de mim, já perdoei, né? Encontrei algumas vezes, não senti nada. Então, o importante é nós ressignificarmos a nossa história. Mas o que eu aprendi? Que sociedade, ela é muito importante, ela é muito boa. E não é pra gente deixar de fazer. Mas é importante a gente também ficar bem ligado com quem a gente entra em sociedade. Né? Quem são as pessoas que a gente se associa? E aí estamos falando aí de empreendimento, de empreendedorismo, mas estamos falando também de relacionamentos, de amizades, né? Só que quando a gente fala de empreender, por exemplo, a gente está falando de empresa, de contrato, de negócio, de investimento, de questões financeiras, de imagem, né? Então, isso é algo que, se você não tem uma experiência, às vezes você pode se ferrar, que foi o que aconteceu comigo. Não sei se alguém aí tem alguma experiência parecida com essa que eu acabei de contar. Abri uma empresa, ter uma parceira que no final das contas não foi uma parceira e aí acabar fechando. Se tiver, conta pra mim aí nos directs que eu quero ler, gostaria de ler, ok? Então, essa é uma atenção que a gente precisa ter muito quando a gente vai fazer uma sociedade, quando a gente vai fazer parcerias. Aí tu vai me dizer assim, alguém pode perguntar, a Regiane tem essa experiência. A Lalana entrou, Linete entrou. Então, assim, pessoal, não temos como ter certeza, não temos como conhecer a pessoa, né? Mas nós temos como dar uma sondada na história de vida dela, nós temos como pesquisar se a gente não conhece a fundo, pegar informações, né? E se for pessoas conhecidas, mesmo assim a gente também não tem certeza de nada. Mas é importante a gente ter o mínimo de segurança possível, o que não garante, que foi o meu caso, tá? Como eu falei pra vocês, eu não tinha a parte financeira, então quem entrou com a parte financeira foram os meus pais. Nesse quesito eu posso dizer que eu fui muito amparada, né? Meu pai super apoiou a doideira da filha, né? Acho que ele quis que eu me arriscasse e isso foi muito positivo pra mim. O problema é que o fato de eu não ter dado certo, por exemplo, nesse nicho de mercado,
isso me travou para não me arriscar em mais nada. Então, nós precisamos cuidar quando nós temos ideias ou queremos empreender, para que às vezes um problema ou uma situação complicada, ou mesmo eu vou chamar de fracasso para você entender, entre aspas, não seja considerado como um decreto de morte, né? O fato de você não ter dado certo no nicho não quer dizer que você vai dar errado em todos os outros nichos. Você só errou o nicho, você só errou a parceria, você só não soube como administrar algumas coisas. Imagina uma pessoa que não tenha experiência nenhuma, vai abrir uma empresa, uma floricultura. Mas que isso também não seja empecilho para nós tentarmos. É melhor você tentar, corrigir, adaptar e fazer de novo do que você não tentar nunca. Então eu não me arrependo da tentativa. Claro que isso gerou financeiramente um desgaste muito grande para minha família e para mim, né? Eu fiquei em dívida, digamos assim, com meu pai por muito tempo. Não em dívida por ele ter me cobrado, mas em dívida porque eu precisava devolver, né? Então, que a gente possa fazer o possível para ter esse equilíbrio, né? E é uma experiência, que nem a Regiane acabou de falar, é uma experiência, experiência é experiência. Melhor tê-las do que não tê-las. Questão da sociedade, né? O que é teu direito, o que não é teu direito, o que é do teu sócio, o que não é do teu sócio, quem entra com o que, a questão financeira, né? A questão administrativa. Na questão de maturidade, por exemplo, eu tinha 30 e poucos anos, mas eu não tinha muita experiência e eu não tinha maturidade suficiente para dar conta de uma empresa. Para vocês terem uma ideia, nem era eu que lidava com a contabilidade, era o meu pai e minha mãe, mais a minha mãe, né? Então, nós tínhamos a contabilidade e quem fazia esse contato era ela. Então, naquela época eu não tinha maturidade para estar lidando com isso, né? Então, de novo, a experiência ela é muito importante. Foi muito importante para mim ter essa experiência, só que a dor foi tão grande, a decepção foi tão grande que ela me travou. Então, ressignificar logo quando a gente não acerta, ressignificar logo quando nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Para quê? Para que a gente não perca tempo. Hoje eu tenho 41, eu perdi mais de 10 anos nessa brincadeira, né, de não querer empreender de novo. Olá para quem tá chegando. Olha, a Mariellen tá me dizendo aí que ela teve essa experiência, mas no caso dela, foi ela que teve que deixar a sócia. Então, isso são experiências, né? Hoje eu dou graças a Deus, não sei no teu caso, né, Mariellen, mas eu dou graças a Deus que foi a minha sócia que pediu para sair, porque depois a gente vem a descobrir, né, a índole e coisas, por mais amizades que a gente tinha, ela era uma pessoa muito maravilhosa ao meu ver, e acredito que era, né? Só que tinham coisas que ali não estavam fechando. Então, eu acredito que naquela época eu já tinha uma presença muito importante de Deus na minha vida. E ela foi tocada para sair, né? Nós fomos tocadas a seguirmos caminhos diferentes. E até hoje, né, a gente segue cada uma o seu caminho. Então, é muito importante que a gente possa aprender com as nossas experiências, tá? Então, falei aí da questão de não desistir, né? Que isso não seja um empecilho, que não seja um bloqueio, que a gente possa ressignificar, que a gente fique atento às questões de sociedade, com quem, né? Saiba o histórico, mesmo conhecido a gente não conhece, né? Às vezes a gente casa com uma pessoa que a gente acha que conheceu anos, porque namorou e na verdade não conhece a pessoa também. Então tem isso, né? Questão financeira, de investimento, quem cuida do quê. O apoio da família, eu acredito que isso é muito importante. Sem os meus pais eu não teria tido essa experiência, porque eu não tinha dinheiro, né? Eu não ia, na época, eu não ia ter coragem de fazer empréstimo em banco nem nada. O fato de não ser um sonho meu, né? Isso eu aprendi muito. Para nós fazermos algo, eu acredito que vocês vão concordar comigo. Se concordarem, digam ok. Para nós fazermos algo que tenha a ver com sociedade, imagem, financeiro, futuro, empreendimento, empreendedorismo, tem que ser um sonho, gente. Tem que ser um sonho que eu digo, tem que ser algo que você deseje. Não algo que você foi colocado ou jogado ali, ou algo que trouxeram para você de ideia. Ah, vamos fazer isso comigo, eu tô precisando de um parceiro. Façam porque isso clama dentro do coração de vocês, tá? Isso eu tirei muito de aprendizado. Eu amei trabalhar com flores, foi uma experiência incrível, adorei fazer arranjos e flores e levar alegria e amor para as pessoas. Mas não era o meu sonho, não era mesmo o meu sonho. Então foi aprendizado sim,
mas eu precisei aí de alguns anos para ressignificar e para estar pronta para um novo momento e um novo nicho. Hoje sim, escrever sempre foi algo que eu desejei, ter uma editora, ter uma biblioteca cheia de livros sempre foi algo que eu desejei, então talvez agora sim, eu acredito que eu esteja no caminho, né? Todo mundo sabe aí que de formação eu sou psicóloga, atuo hoje na clínica, estou atendendo numa entidade para surdos, então também é algo que eu amo fazer, porque isso está no meu sangue, né? Estar contribuindo com vidas tem a ver com o meu propósito. Então não vamos nos estender muito, essa é a minha experiência e nós vamos falar sobre experiências de vidas reais, como eu falei para vocês ali no começo, dessas mulheres reais. E aí a gente vai, claro, trazer mais detalhes, porque talvez a gente tenha mais tempo com elas para perguntar, e vai ser bem bom se vocês puderem também perguntar, ok? Fiz muitos amigos na minha experiência, amigos que eu cultivo até hoje, tive muito amor para dar nesse período, recebi muito amor também das pessoas, aprendi. Então, essa parte é a parte principal e é o que precisa ficar, né? Temos mais pessoas entrando na live, sejam todos bem-vindos. Já estamos um pouco avançados na live, mas hoje, atualizando quem acabou de chegar, estamos aí lançando um novo projeto, que nós vamos trazer mulheres reais aqui. Como vamos começar com mulheres, talvez depois a gente inclua os homens, porque eles também são importantes, né? E mulheres reais, e isso partiu do meu coração, surgiu no meu coração depois que eu tive o livro lançado. O meu livro lançado agora, final do ano passado, relançado. E isso surgiu muito no meu coração como uma forma de trazer, né, essa realidade de mais pessoas, principalmente das que contribuíram comigo e de outras que vão surgindo aí no meio do nosso percurso. Então a ideia desse projeto é muito boa, eu já visualizei ele, inclusive maior do que ele está, mas vamos deixar isso a cargo do nosso Pai Celestial. O que eu queria trazer também para vocês, que é o que a gente vai falar muito nessas lives, é a questão do feminino, né? A questão de sermos mulheres, de mulheres serem empreendedoras. E o que eu tenho para falar disso, também da minha experiência e da minha bagagem de vida. Se vocês me perguntassem sobre isso há uns 2 anos atrás, eu teria um discurso, talvez até um pouco machista, né? Eu não vou dizer feminista, é machista mesmo, onde a mulher tem que sim lutar pelos seus direitos, ela tem que sim buscar o espaço dela no trabalho, e ela tem que. Como eu acabei estudando muito sobre espiritualidade, estudei muito sobre família, estudei muito sobre a responsabilidade de ser mãe, a importância de um casamento, a importância de ter filhos, mesmo no mundo em que a gente vive, eu mudei um pouco a radicalidade, eu diria assim, do meu pensamento. Sim, eu continuo apoiando e confirmando e dizendo que mulheres elas precisam sim lutar pelo que elas querem pelos sonhos, e se elas quiserem empreender, ótimo, empreendam, né? Façam esse movimento e esse sonho se tornar realidade. Mas eu tenho algo que marcou muito nessa minha caminhada de 2 últimos anos para cá, que foi uma experiência de vida minha. Eu aprendi tanto de uma forma cultural, de uma forma escolar, de uma forma inclusive de casa, né? Que eu precisava focar em estudar e trabalhar e poder me manter e ter independência. Então eu foquei tanto, gente, que eu abandonei essa parte de relacionamento, de casamento. Isso eu tirei da minha rota, né? E aí eu hoje olho para trás e vejo o quanto eu fui radical. Tá? Isso foi uma escolha, eu não arrependo porque eu tive muita experiência e hoje eu posso falar para mulheres que têm esse perfil, que a gente pode ser um pouco mais maleável. Eu sei que muitas mulheres que estão aqui, a maioria, né? Acho que sou só eu a solteira. A maioria tem filho, a maioria tem história de relacionamento, a maioria casada, separada, enfim. E eu foquei para outro lado, né? E eu sei que muitas mulheres da minha idade nessa época, e muitas das que estão vindo, elas estão vindo com essa pegada, né? De focar em si e acabar esquecendo porque hoje não é legal ter filho, porque o mundo em que a gente tá é horrível, porque isso, porque aquilo. Então, gente,
é muito importante sim que a mulher ela empreenda. Olá, Cris, o pessoal tá chegando aqui, a Cláudia chegou, boa tarde, pessoal. Até a Michele chegou, a Michele é a minha colega na ASC. Não vou dar conta de interpretar não, Michele. Não vou conseguir interpretar hoje, amiga. Vou só falar. Então, mas bem-vinda por ter chegado. Então, assim, o que eu diria para vocês, né? Para nós mulheres podermos pegar leve conosco, tá? Nesse sentido. Que precisamos sim, se desejamos, se queremos empreender. Vamos buscar, se isso é o nosso sonho, isso tem a ver com o nosso objetivo de vida, né? Mas não vamos abandonar, por exemplo, a nossa família por causa de um trabalho, não vamos abandonar o nosso marido por causa de um trabalho, não vamos abandonar nossos filhos por causa de trabalho. Porque o bem mais precioso que nós temos é a nossa família. E nesse meio tempo eu aprendi que a família realmente é a base de tudo. Para compartilhar um pouquinho bem rápido, para quem leu meu livro já deve ter pegado algumas informações lá, mas eu venho de uma questão de família um pouco difícil, né? Onde eu não tinha esse entendimento e esse olhar. E hoje eu vejo o quanto eu perdi por não entender e não compreender o quanto a família é a base de tudo. Claro que existem casamentos que não deram certo, pessoas que se separaram, pais que não são bons, mães que não são boas, né? A gente sabe de tudo isso. Mas quando nós conseguimos, né, estar em harmonia, quando nós conseguimos ter essa família, ela é sim a base de tudo. Então eu tenho a Cláudia que tá dizendo aqui, ó, solteiríssima procurando. Vamos ver se você não acha uma aqui na minha live, Cláudia. Vai saber se não tem uns homens aí também solteiríssimos procurando. Estou na pista também, amiga, tá? Mas vamos deixar agora a cargo do Pai Celestial aí para ele mandar a pessoa certa pro momento da vida que eu tô vivendo, porque eu acho que agora talvez eu esteja, acredito que pronta para isso. Naquela época atrás eu não estava. Então, para fechar, reforçar isso assim, pessoal. Quem empreende ou quem tá nessa lida, né, nessa vida de empreender, de focar nisso, foca, trabalha, faz o teu movimento, mas não abandona a si mesmo, não abandona a família, não abandona os filhos, porque isso vai passar. E aí tu vai olhar para trás e vai dizer assim, o que eu fiz? Eu conquistei o mundo e perdi a base, tá? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, para ir fechando um pouquinho da minha experiência. Eu foquei em trabalhar e ter condições. Não estou ainda no nível que eu quero, mas estou mais estável e acabei abandonando todo o resto, né? Então isso também não é saudável. E mesmo quem tem, não faça isso, porque também não é saudável, tá? Então esse era o meu último tópico da questão do projeto, né? Nós vamos então estar trazendo essas mulheres reais aí para compartilhar um pouquinho da vida delas para vocês, assim como eu compartilhei um pouquinho da minha. Espero que vocês possam estar conosco aí nas próximas lives. Quem eu não encontrei ainda, eu não chamei, quem comprou meu livro, né, que acabou agora entrando e que quiser tá fazendo aquisição, me chama, né? Depois a gente vai marcar igual para fazer essa live. Quem contribuiu com a minha vida de alguma forma também já está na lista e eu vou entrar em contato em breve. Acredito que essas lives vão demorar ainda a terminar. E nós vamos seguir, né? Levando transbordo aí para mais pessoas, mais mulheres e mais ensinamento de vida, de experiência real. Então, gente, assim, ó, não desistam nunca dos sonhos de vocês, tá? Se houverem dúvidas, questionem, se desafiem, façam, errem, corrijam, diminuam a velocidade, mas não parem. Não desistam de si mesmas, façam até vocês acertarem, tá? Porque essa é a graça da vida. É nós estarmos aprendendo, não desistindo nunca, transbordando, contribuindo com mais vidas, porque isso volta pra gente. O que a gente faz aqui, a gente colhe aqui.
Às vezes colhe do outro lado também, né? Mas o que a gente faz aqui, a gente colhe aqui. A gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida, é isso mesmo. Então, agradecer a vocês todas que estiveram aqui comigo. Eu falei que no final eu ia trazer um segredo para vocês, né? Mais um segredo que não está no livro e que ele tem a ver com esse projeto e que é um segredo mesmo. E ele veio confirmado agora ao meio-dia e foi muito emocionante quando eu recebi esse feedback, essa informação, né? Recebi mesmo, tá, gente? Tava orando e recebi. E porque eu fiquei me questionando muito sobre o projeto, né? O que eu vou fazer? Qual é a ideia? Qual é a proposta? O que isso vai agregar nas pessoas? E eu fiquei questionando e aí resistindo e tentando entender. Aí eu lancei pro universo, comecei a conversar com as mulheres, essas mulheres que eu me referi, e todas elas ficaram empolgadíssimas, né? Porque isso tudo é uma novidade para elas, né? Então, e eu mais empolgada ainda, porque cada uma que dizia assim para mim era uma confirmação de Deus para a ideia do projeto. Para que a gente contribua com mais vidas e que a gente possa servir, né? E aí me perdoem se eu me emocionar, mas assim, eu venho de uma história de vida onde o meu pai serviu muito. O meu pai, eu acho que é uma das pessoas mais maravilhosas dessa face da terra que eu conheci. Ele serviu muito, 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 muitas pessoas. E eu cresci vendo ele servindo outras pessoas. E muitas dessas vezes eu questionava, eu cobrava, eu criticava, eu não via retorno. Ele dava para as pessoas e eu não via retorno. E eu queria retorno. Hoje eu tenho 41 anos e eu passei a maioria da minha vida querendo ter retorno. Eu passei a maioria da minha vida querendo ganhar, querendo receber. Querendo, absorvendo, sabe? E não dando. Eu olho hoje como se eu tivesse ficado traumatizada pelo meu pai dar tanto e não receber nada em troca. E eu falei, eu não vou dar pra ninguém, porque ninguém vai me dar nada em troca. Então eu revelo isso pra vocês, porque isso tem a ver com o projeto e eu recebi isso como resposta hoje ao meio-dia. Por eu questionar por que eu tô fazendo essas lives e por que eu vou fazer essas lives para contribuir com a vida das pessoas, né? Porque eu não vou estar vendendo um curso, eu não vou estar vendendo algo que vai me trazer um bem financeiro, eu não vou estar tendo um retorno financeiro, né? Eu tenho vários projetos, eu tenho mentorias, eu tenho vários projetos prontos para serem executados e eles não saem do papel, gente. Eu tenho 3 cursos formatados para estar passando e trabalhando na internet né, tendo um retorno e eu não consigo fazer eles funcionar. E aí a resposta veio simples e básica: sirva. Você precisa servir. Então, o maior segredo desse projeto é um servir. É eu estar disponível agora para servir. Servir na internet, servir a essas mulheres reais, trazer a história delas à tona, servir. Fazer o que eu briguei a vida inteira em não fazer. Então, muito antes de colher, eu vou plantar. Então, eu vou plantar agora e por um período na vida dessas mulheres, na vida de muitas pessoas nas redes sociais. E esse é o segredo que eu queria compartilhar com quem ficasse até o final aí da live. Dificilmente eu falei isso pra alguém. Eu já ressignifiquei, então, isso, né? Dentro do meu processo, no meu coração. E isso veio como resposta hoje, né? Que o maior motivo de eu ter entrado na internet, de ter entrado no marketing social e de estar trazendo esse projeto à tona com a live dessas mulheres é servir. Então, eu estou me colocando à disposição do universo, de um projeto maior, de algo muito maior, que a gente nem sabe o tamanho ainda, que está por vir para servir. Ok? Então, vamos finalizando aí a nossa live. Quem está aí, se puder compartilhar um feedback, mandar um positivo se gostou da ideia, se ficou sensibilizado de alguma forma, se vai assistir as lives, se conectou com o projeto, se conectou com a história.
Se puder aí, compartilha com a gente, que a gente vai ter ainda uns minutos antes de encerrar. Tô aí dentro do tempo, gente. Tá certinho, tá funcionando. Deu super certo aí o meu controle. Se eu contribuir de alguma forma com vocês, compartilhem aí comigo enquanto estamos finalizando aí a nossa live. Aí temos aí a Regiane falando parabéns pelo posicionamento. Obrigada, Regiane. Obrigada, amiga. A Márcia falando aí que o projeto é maravilhoso, me dando os parabéns. O que mais é possível, né? O que mais é possível, o que pode melhorar, né, Márcia? Estou aberta para receber. Tudo vem a mim com alegria. Como é que é? Tudo vem a mim com... Agora perdi até a frase. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, lembrei. Então é isso aí. Algumas pessoas estão na live, eu nem cheguei ainda nelas, né? Mas saibam que nós vamos chegar sim. Marcelina enviando sucesso. É isso aí. Você é maravilhosa, obrigada. Cheguei quase no final, mas na próxima quero estar desde o início. Vamos ter a próxima quinta-feira com uma convidada especial. Vou postar amanhã a propaganda dela, o post, né, da divulgação. A revisora do meu livro, que ela também vai falar do nicho dela. Então estejam aí prontas para ver um desabrochar aí também de uma nova profissão, né, de um novo nicho para ela. Ela vai estar contando toda a história dela. Pessoal aí desejando sucesso, você é maravilhosa. Esse projeto é o início de muitas histórias compartilhadas. Isso aí, Marilice. Todo sucesso do mundo, você é 10. A Cláudia também lê o meu livro, né, Cláudia? Temos que conversar. Então, pessoal, eu fico imensamente grata pela contribuição de vocês. Fico lisonjeada com o carinho que vocês têm trazido para mim e compartilhado aí na minha escalada profissional. Queria que alguém tirasse um print. Quem aceita esse desafio, tirar um print, dizer que estava aqui na live e botar nos stories e me marcar que eu vou compartilhar. Oi, Vinícius, seja bem-vindo. Estamos finalizando a live, mas seja bem-vindo. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram, então vai poder ser revisada, revista. Podem encaminhar para as amigas se conectarem. Lembrem, quem quiser participar do nosso... Oi, Vinícius, tudo bem? Tudo bem? Eu sei um pouquinho. A gente está no fim da... Ai, esqueci o sinal. Então, tirem um print aí, pessoal, e postem. Postem e me marquem, que eu vou remarcar vocês. Ah, tá, lembrei que eu tava falando, né? Quem não está no meu grupo de transbordo e quiser participar, me chama no direct que eu vou incluir vocês, ok? Saudade, aí, legal. Saudade é assim, né? Acho que o sinal de saudade é assim. Muito bem, muito bem. Então, nós estamos no fim agora da live, tá? Mas vai ficar gravada. Aí pode ver de novo, Vou traduzir um pouco porque a gente tem uma pessoa surda agora junto com a gente, ok? Então, pessoal, muito obrigada a todos, muito, muito obrigada mesmo por quem esteve aí comigo. Vamos finalizar a live agora. Eu super agradeço. Super agradeço vocês e esperamos vocês nas próximas lives. Lembrando que vamos ter 2 por semana, ok? 2 lives por semana. Joia, pessoal? Então, fico por aqui. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo em Libras. Daqui uns dias, pessoal, eu foco só em Libras e aí eu falo e interpreto. Gratidão, pessoal. Vou desconectar agora, vou deixar essa live salva e nos vemos quinta-feira, dia 19, às 19 horas, com
mais uma das nossas convidadas especiais e mulheres reais. Bye, bye, gente. Tchau. Obrigada, Adri.